Quando nossos lutadores favoritos se aposentam, nós os vemos em muitos lugares mais tarde. Alguns se tornam estrelas de cinema, outros permanecem na indústria do entretenimento esportivo, mas há alguns que desaparecem completamente de vista e, eventualmente, de nossas mentes. Esses são os ex-superstars que veremos neste vídeo, pois revelaremos o que aconteceu com os lutadores aposentados da WWE. Prepare-se para a nostalgia, pois seu antigo lutador favorito está nesta lista. Indo direto ao assunto, temos Jesse "The Body" Ventura, que fez um movimento bastante chocante depois de se aposentar da luta livre. Ventura era o tipo de lutador que tinha toda a arrogância que você esperaria de um grande vilão da WWE. E nos anos 70 e 80, ele interpretava um vilão sorrateiro e arrogante com perfeição, e sua atitude ousada fazia com que todos soubessem disso. Ele foi lutador e comentarista, e seu estilo agressivo o tornou inesquecível em ambas as funções. Sua carreira começou no território dos Estados Centrais em 1975, antes de se mudar para o noroeste do Pacífico, onde conquistou vários títulos e brigou com lutadores notáveis como Jimmy Snuka e Dutch Savage. Adotando o nome artístico Ventura e o visual de fisiculturista de praia, ele desempenhou o papel de um heel criativo, muitas vezes usando o lema "ganhe se puder, perca se tiver que perder, mas sempre trapaceie", inspirado em lendas anteriores da luta livre. Ventura ganhou mais fama na American Wrestling Association, como parte da equipe de tag East-West Connection, com Adrian Adonis. Eles ganharam o AWA World Tag Team Championship em 1980, mas acabaram perdendo o cinturão. Mais tarde, a dupla se transferiu para a World Wrestling Federation, onde Ventura se tornou um competidor individual, enfrentando várias vezes o campeão mundial de pesos pesados, Bob Backlund. A carreira de lutador de Ventura chegou a um fim abrupto em 1984, quando ele foi afastado por coágulos sanguíneos nos pulmões. Entretanto, ele fez uma transição tranquila para comentarista após sua carreira de lutador, co-apresentando grandes eventos da WWE, como a WrestleMania e o Saturday Night's Main Event, ao lado de Vince McMahon e Gorilla Monsoon. Seu estilo de comentarista era novo e empolgante, o que lhe rendeu muitos fãs. Durante seus dias na WWE, Ventura teve um relacionamento difícil, e as coisas acabaram esquentando. Ele até processou McMahon por royalties não pagos, e ganhou. Em uma rara vitória contra o chefe da WWE, Ventura foi um dos poucos a vencer McMahon no tribunal, e saiu com mais de 800 mil reais. Ele acabou deixando a empresa em 1990, embora tenha feito algumas aparições especiais depois disso. Depois de deixar a WWE, Ventura fez seu nome em Hollywood, estrelando alguns filmes de grande sucesso. Então, em um movimento que ninguém esperava, ele mergulhou de cabeça na política, sendo eleito prefeito de uma cidade de Minnesota em 1999. Após seu mandato como governador, Ventura trabalhou como comentarista político. Ele também apresentou programas de TV como Conspiracy Theory with Jesse Ventura e The World According to Jesse. Ele também é autor de vários livros. Em 2020, Ventura flertou com a ideia de concorrer à presidência, mas acabou decidindo não fazê-lo. No entanto, ele ainda não havia terminado com a política e, em 2024, apareceu em eventos apoiando a campanha presidencial independente de Robert F. Kennedy Jr. Com o passar do tempo, sua personalidade impetuosa foi se suavizando, mas Jesse "The Body" Ventura ainda sabia como causar sensação por onde passava. É interessante notar que Ventura não foi o único lutador de luta livre a entrar para a política. Kane também entrou. E se o filme de Ventura foi surpreendente, a carreira política de Kane pode ter sido ainda mais chocante. Com 2,13 metros de altura, Kane era o material de pesadelos, uma figura monstruosa que vinha diretamente dos medos da infância. Conhecido por seu personagem fogoso e mascarado na WWE, quem imaginaria que essa força aterrorizante no ringue acabaria trocando os body slam por reuniões do Conselho Municipal? Kane era uma personificação do fogo com tema de terror e o gigantesco meio-irmão mais novo de The Undertaker e filho de Paul Bearer. Ao longo de sua carreira, Kane teve essa dinâmica de ida e volta com o Undertaker. Às vezes,
eles eram rivais, mas também formavam uma equipe como os Brothers of Destruction. A história de Kane está repleta de alguns dos atos mais perversos da história da luta livre, incluindo incendiar um WWE Hall of Famer, aplicar um tombstone brutal em um executivo da WWE e sequestrar mais superstars do que se pode contar. E quem poderia esquecer a vez em que ele forçou Lita a se casar? Os impulsos demoníacos de Kane não têm limites, e muitas vezes parece que ninguém está a salvo de sua ira, nem mesmo o próprio Kane. Durante anos, esse lutador perverso usou uma máscara facial assustadora que escondia algumas queimaduras horríveis, que diziam ser o resultado de um incêndio que o Undertaker supostamente começou há muito tempo. Mas então, veio uma das noites mais loucas da carreira de Kane. Os fãs ficaram absolutamente atônitos quando, depois de perder uma Mask vs Championship match no Raw, ele teve que tirar a máscara e mostrar sua verdadeira face para o mundo inteiro. A jornada de Kane no wrestling foi uma aventura selvagem, com algumas lutas bastante difíceis contra lendas do wrestling, como The Undertaker, Stone Cold, Steve Austin, Shawn Michaels, Edge e muitos outros. Esse cara também é conhecido por ter inventado alguns dos tipos de luta mais brutais da história da WWE, como First Blood, Inferno, Stretcher e até mesmo Till Death Duas Part Matches. Assim como seu irmão, Kane possui uma impressionante coleção de campeonatos, com títulos como WWE Champion, World Heavyweight Champion e ECW Champion. É interessante notar que Kane não se aposentou oficialmente antes de se aventurar na política. Em vez disso, ele anunciou sua candidatura a prefeito do condado de Knox em 2017, e foi eleito com sucesso no ano seguinte. Ele foi reeleito em agosto de 2022. Mas durante seu mandato, Kane não se envolveu em lutas regulares de wrestling. Ele fez aparições ocasionais em eventos especiais da WWE, incluindo um retorno surpresa no Royal Rumble de 2021. A última competição de Kane na WWE foi de fato no Royal Rumble de 2021. E desde então, ele não participou de nenhuma luta. No início de 2024, ele anunciou oficialmente sua aposentadoria. Agora, a figura outrora agressiva e intimidadora de Kane se transformou em um político polido, apresentando-se de maneira muito formal. Sua personalidade evoluiu significativamente em relação ao lutador feroz que os fãs conheciam. Assim como Kane, Batista começou a perseguir outras paixões muito antes de terminar totalmente a luta livre. Apesar de não estar fora do jogo há muito tempo, ele fez um grande nome para si mesmo. Batista iniciou sua jornada na luta livre em 1999, treinando com AFA no Wild Samoan Training Center em Allentown, PA. Determinado a provar que um olheiro da WCW estava errado depois de lhe dizerem que ele nunca conseguiria, Batista se esforçou mais e logo obteve sucesso no circuito independente. Em 2000, ele assinou contrato com a WWE e de 2002 a 2010 tornou-se um nome conhecido sob o nome de Ring Batista. Como parte da Evolution, ele chegou ao topo, vencendo o WWE Championship 2 vezes e o World Heavyweight Championship 4 vezes, sendo que seu primeiro reinado durou um recorde de 282 dias. Além disso, venceu o World Tag Team Championship 3 vezes, 2 com Ric Flair e 1 com John Cena. Ele também venceu o WWE Tag Team Championship 1 vez com Rey Mysterio. Batista também venceu o Royal Rumble 2 vezes, em 2005 e 2014, o que o levou a ser a atração principal da WrestleMania 21 e da WrestleMania XXX. A WrestleMania 21 chegou a ser um dos 5 eventos pay-per-view de maior bilheteria da história da luta livre. Depois de deixar a WWE, em 2010, Batista teve um grande retorno em janeiro de 2014, vencendo o 30-Man Royal Rumble e ganhando uma chance pelo título mundial de pesos pesados da WWE na WrestleMania 30. Ele se aposentou oficialmente da luta livre após sua luta na WrestleMania 89 St. Thomas 2019. Como mencionamos anteriormente, Batista já havia aparecido em vários programas de TV, tanto como ele mesmo, quanto como seu personagem de luta livre, mesmo antes de se afastar da luta livre. Mas,
Desde que se aposentou, ele tem se concentrado muito em sua carreira de ator, até mesmo perdendo alguns músculos extras, já que não precisa mais deles agora que está fora dos ringues. Além de sua carreira de lutador e ator, Batista se dedica muito ao trabalho de caridade, especialmente quando se trata de animais. Ele é um grande defensor deles. Esse tipo de dedicação lhe rendeu muito respeito dos fãs e dos colegas lutadores, o que é impressionante depois de uma carreira tão bem-sucedida. Além disso, quem pode resistir a amar o cara que arrasa como Drax no MCU? Embora pareça estar comprometido a se aposentar dos ringues, Batista deu a entender que poderia retornar à WWE para o enredo ou segmento certo, mas não para uma luta completa, pelo que parece. Continuando, temos Dennis Knight, popularmente conhecido como Tex Slazenger e Mideon. Esse cara era um lutador dinâmico e veloz. Com sua vibração assustadora e muitas tatuagens cobrindo suas mãos e corpo, Mideon definitivamente se destacou. Ele desempenhou um papel importante no Ministry of Darkness durante seu tempo na WWE, aumentando o toque sombrio do grupo. Knight começou sua carreira de lutador como segurança em Clearwater, Flórida, onde treinou com Steve Keirn. Ele fez sua estreia em 1989, subindo ao ringue como Tex Slazenger, e até enfrentou seu padrasto em sua primeira luta. Depois disso, ele entrou no circuito independente. Em 1991, Knight entrou para a United States Wrestling Association, USWA, e se transformou em Leatherface, inspirando-se no massacre da Serra Elétrica. Em 1996, Knight entrou para a WWF e se uniu a Mark Canterbury para formar Phineas Godwin. Os dois foram anunciados como primos e fizeram sua estreia no Monday Night Raw, mergulhando diretamente em uma disputa com os The Body Donnas. Eles competiram em um torneio do Tag Team Championship, mas não conseguiram chegar às finais. Mesmo assim, obtiveram uma grande vitória no Madison Square Garden, conquistando os títulos, mas logo depois os perderam para os The Smoking Guns. Em 1997, Canterbury sofreu uma grave lesão no pescoço, e após um breve retorno de Knight, eles mudaram o nome para Southern Justice. Infelizmente, a lesão de Canterbury o forçou a se aposentar, deixando Knight sem parceiro. Knight retornou à WWF no final de 1998, onde sofreu uma lavagem cerebral para se juntar ao Ministry of Darkness e assumiu o nome de Mideon. Ele chegou a conquistar o campeonato europeu da WWF por um tempo antes de reaparecer como Naked Mideon em 2000. Ele foi dispensado em janeiro de 2001 após alguns combates sombrios. Mideon se aposentou da WWE em 2006. Depois de deixar a WWE, Mideon decidiu seguir sua paixão pela culinária e se tornou um chefe profissional na Flórida. Agora ele dirige seu próprio negócio de buffet. Embora ainda ostente suas tatuagens, ele se transformou em uma pessoa mais educada e sincera, tornando difícil acreditar que ele já foi o intimidador Mideon da WWE. O próximo é Lex Luger, cuja personalidade pós-aposentadoria é totalmente diferente do cara que vimos no ringue. Lex Luger definitivamente causou um grande impacto quando chegou à WWE em 1992. Com seu físico esculpido e sua impressionante formação atlética no futebol, ele se encaixou perfeitamente no molde de um superstar da WWE. Depois de ganhar popularidade como campeão dos pesos pesados na WCW, sua transição para a WWE o transformou rapidamente em um grande rebelde. Aquele momento icônico em que ele se flexionava no espelho antes dos combates realmente demonstrava sua confiança e se tornou uma parte memorável de seu personagem. Com o passar dos anos, a carreira de Lex Luger sofreu várias reviravoltas dramáticas. Depois de fazer a transição para uma persona All-American na WWE, ele se tornou uma peça-chave nos esforços da empresa para preencher o vazio deixado por Hulk Hogan. No entanto, seu tempo na WWE terminou em 1995 e ele fez um retorno surpreendente à WCW, onde desempenhou um papel importante na Monday Night Wars, exibindo seu físico impressionante e continuando a desenvolver seu personagem. Em 2003, Lex Luger foi acusado de agressão após uma discussão doméstica
que deixou sua namorada com ferimentos no rosto. Apenas 2 dias depois, ele foi preso novamente por dirigir embriagado quando a polícia o encontrou com a fala arrastada e os olhos vermelhos, embora sua carteira de motorista já estivesse suspensa. As coisas ficaram ainda mais sombrias quando sua namorada, Elizabeth Roulette, foi encontrada morta. Com drogas como esteroides e analgésicos encontrados na cena do crime, Luger enfrentou problemas legais e se declarou culpado de posse de drogas, pagando uma multa de uns R$1.000. A morte de Roulette foi considerada acidental. Infelizmente, após o fim de sua carreira de lutador em 2007, a vida de Luger foi repleta de dificuldades. Ele sofreu graves danos nos nervos do pescoço e enfrentou a realidade devastadora de se tornar tetraplégico, não conseguindo ficar de pé até 2008. A extensa reabilitação exigiu muito esforço e determinação, mas, em 2010, ele fez um progresso significativo e conseguiu ficar de pé novamente. Os desafios físicos pelos quais Luger passou o transformaram completamente. Antes conhecido por sua arrogância no ringue, ele saiu desses tempos difíceis como uma pessoa muito mais humilde, tanto mental quanto fisicamente. Ele se tornou um cristão nascido de novo e agora compartilha sua história para ajudar outras pessoas que estão enfrentando suas próprias dificuldades. Luger também voltou para a WWE, dessa vez para ajudar no programa de bem-estar da empresa, mudando de marcha para um dos maiores nomes da luta livre de todos os tempos, Shawn Michaels. Ao contrário de muitas das pessoas desta lista, que se afastaram completamente de seus dias de luta livre, Shawn ainda está bastante ativo no mundo da luta livre. Quando você pergunta a praticamente qualquer pessoa quem é o maior de todos os tempos em termos de desempenho no ringue, Shawn Michaels é a principal escolha, ou pelo menos, alguém que eles consideram seriamente. Ele é realmente um dos melhores que já pisaram no ringue. E mesmo seu retorno não tão brilhante para uma última luta na Arábia Saudita, não diminuiu sua excelente reputação. Shawn Michaels, um arrogante e confiante destruidor de corações de San Antonio, Texas, começou sua carreira como integrante do The Rockers e a encerrou com uma luta clássica contra The Undertaker na WrestleMania 6. Ao longo de sua carreira, ele conquistou todos os principais títulos da WWE, venceu 2 Royal Rumbles, conquistou seu lugar no Hall of Fame da WWE e solidificou sua reputação como The Icon, The Showstopper e The Main Event. No entanto, seus dias no ringue não foram só de sol e arco-íris. Depois de conquistar os fãs como rocker nos anos 90, HBK ganhou as manchetes ao encerrar de forma infame sua parceria com Marty Jannetty, esmagando a cabeça de seu amigo em uma janela. Depois, houve o infame Montreal Screwjob no Survivor Series de 1997, quando ele se envolveu em uma finalização polêmica com seu maior rival, Bret Hitman Hart. Embora isso pudesse ter descarrilado a carreira de um superstar menor, só aumentou o mistério de um dos personagens mais fascinantes e imperfeitos do entretenimento esportivo. Um rebelde com calças de couro, Michaels definitivamente se opôs à autoridade e se cercou de pessoas com a mesma opinião. Como causador de problemas por trás da D-Generation Chicks, HBK transformou a vida da família McMahon em um pesadelo, fazendo parceria com seu amigo de longa data, Triple A. Ele também causou sensação como membro do The Clique, usando sua influência significativa para conseguir o melhor tratamento para si e seus amigos, como Kevin Nash e Scott Hall, no vestiário da WWE. O autoproclamado Sexy Boy poderia definitivamente ser uma prima-dona impenitente, mas seu incrível talento e fluidez no ringue tornaram difícil usar isso contra ele. Sua ladder match com Razor Ramon na WrestleMania 6 estabeleceu o padrão de ter a melhor luta no The Grandest Stage of Them All, uma tradição que ele manteve viva com clássicos contra Kurt Angle, Chris Jericho e The Undertaker. A empolgante carreira de HBK quase foi interrompida abruptamente quando uma grave lesão nas costas o deixou de lado por mais de 4 anos. Durante esse período, ele se apaixonou, tornou-se pai
e encontrou sua fé. Quando finalmente retornou, Michaels não apresentou nenhum dos problemas que geralmente afetam os superastros em seus últimos anos. Em vez disso, ele continuou a fazer lutas que definiram sua carreira até sua última luta contra o Phenom na WrestleMania Beach Bash. Agora que Shawn Michaels se afastou oficialmente das competições nos ringues, ele assumiu o cargo de vice-presidente sênior de desenvolvimento de talentos criativos, onde supervisiona a direção criativa da marca NXT da WWE, o território de desenvolvimento da empresa. Seu trabalho no NXT também ajudou sua reputação, especialmente entre aqueles que se lembram do drama nos bastidores da década de 1990, quando ele era visto como um encrenqueiro. Passando para outro encrenqueiro icônico, The Undertaker pode ter se aposentado oficialmente em 2020, mas sejamos realistas, seu legado viverá na WWE para sempre. Por 30 anos, The Deadman lançou uma sombra longa e misteriosa sobre o mundo da luta livre, uma lenda da vida real que parecia quase paranormal no ringue. Sua estreia no Survivor Series de 1990 o apresentou como membro da Million Dollar Team de Ted DiBiase. E não demorou muito para que ele se tornasse conhecido, enfrentando nomes como Hulk Hogan. Ao longo de sua carreira, The Undertaker acumulou uma longa lista de conquistas, incluindo vários campeonatos mundiais de pesos pesados e da WWE, 6 títulos de equipes de combate e uma vitória no Royal Rumble em 2007. Ele foi pioneiro em alguns tipos de lutas inesquecíveis, como a primeira Casket Match em 1992 e a primeira Hell in a Cell em 1997. Mas talvez sua realização mais incrível tenha sido sua lendária sequência de vitórias na WrestleMania, que chegou a incríveis 21-0. Superestrelas como Shawn Michaels, Randy Orton e Triple H foram derrotados pelo The Deadman, mas Brock Lesnar chocou o mundo ao acabar com essa sequência na WrestleMania 30. Mesmo assim, Taker voltou com força, vencendo Bray Wyatt no ano seguinte e terminando com um recorde de 24 vitórias e 2 derrotas na WrestleMania, depois de derrotar John Cena. A carreira do Undertaker completou seu ciclo no Survivor Series em 22 de novembro de 2020, exatamente 30 anos após sua estreia, quando ele se aposentou oficialmente. Mas os fãs ainda não o viram pela última vez. Ele começou um podcast chamado 6 Feet Under with Mark Calloway, no qual compartilha histórias, percepções e entrevistas com outros lutadores. Ele até usou alguns produtos do programa na WrestleMania XL quando interrompeu uma luta entre Cody Rhodes e Roman Reigns. Curiosamente, Taker mencionou em um episódio do podcast de fevereiro de 2024 que esperava que a aposentadoria fosse tranquila, mas ele está mais ocupado do que nunca, graças a todas as suas viagens para shows e responsabilidades na WWE. Em um episódio de março, ele falou sobre como é difícil assistir à luta livre sem sentir aquela vontade de voltar ao ringue. Embora adore o negócio, Taker deixou claro que não voltará a lutar em tempo integral, mas está aberto a pequenas aparições ou ângulos, como quando apareceu no NXT em 2023. Embora os dias de luta livre do Undertaker possam ter terminado, sua conexão com a luta livre continua forte, e os fãs ficam se perguntando se algum dia veremos o The Phenom subir no ringue mais uma vez. Por enquanto, porém, ele continua a compartilhar suas histórias e sabedoria, marcando seu lugar como um verdadeiro ícone no mundo da luta livre. Por último, mas definitivamente não menos importante, vamos falar sobre Diamond Dallas Page, ou DDP, para abreviar. Esse cara teve uma passagem incrível pela luta livre profissional. Ele começou no final dos anos 80 e no início dos anos 90, com passagens pela AWA e pela WWE, mas foi na WCW que ele realmente fez seu nome, tornando-se um dos melhores lutadores. Depois que a WCW foi comprada, ele foi para a WWE, mas infelizmente, uma lesão durante uma luta com Hardcore Holly o forçou a deixar a luta livre para sempre. A lesão ocorreu em 2002,
quando DDP tentou um superplex. As coisas deram errado quando a perna de Holly não estava reta, o que causou sérios danos ao seu pescoço. Ele descreveu a lesão como uma sensação de paralisia por um instante. Esse momento marcou o fim de sua carreira no ringue, mas DDP não desapareceu totalmente do cenário da luta livre. Mesmo tendo que se aposentar cedo, o legado de DDP é enorme. Ele é ex-campeão mundial de pesos pesados da WCW e conquistou vários títulos, inclusive o campeonato de pesos pesados do Z-Press e o campeonato de equipes de combate na WCW e na WWE. Ele fez algumas aparições na TNA e até lutou algumas lutas de equipe no circuito independente, mas não voltou aos ringues com a mesma capacidade de antes. Enquanto esteve fora, DDP voltou seu foco para algo completamente diferente: yoga. Ele desenvolveu seu próprio programa de condicionamento físico chamado DDP Yoga, que acabou sendo um divisor de águas para muitos, incluindo outros lutadores como Jake the Snake Roberts e Scott Hall. Mas aqui está a melhor parte. DDP não os ajudou apenas a ficar em forma. Ele também os apoiou na superação de suas lutas contra o vício. É impressionante a quantidade de coisas boas que ele fez desde que se afastou dos ringues, mostrando que seu impacto vai muito além da luta livre. DDP também voltou a aparecer no mundo da luta livre de vez em quando. Ele fez um retorno surpresa no Royal Rumble de 2015 e até competiu no Andre the Giant Memorial Battle Royal na WrestleMania 32. Mais recentemente, ele foi visto na AEW, onde enfrentou MJF e Wardlow e se uniu a Kitty Marshall e Dustin Rhodes no AEW's Bash at the Beach. Em 2017, ele foi introduzido no Hall of Fame da WWE, um tributo adequado a um cara que não apenas entreteve milhões de pessoas, mas também ajudou inúmeros lutadores a passar por seus momentos mais difíceis. Portanto, embora seus dias de luta livre possam ter ficado para trás, DDP ainda está fazendo ondas e espalhando positividade por onde passa. Aqui está. O que aconteceu com os lutadores aposentados da WWE? Qual lutador teve a transformação mais surpreendente? Deixe-nos saber sua opinião na seção de comentários e, antes de ir embora, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no Ring Rivals para não perder os próximos.